Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer anuncia a medida provisória que prevê mudanças no ensino médio. A proposta ainda precisa ser aprovada em até 120 dias pela Câmara e pelo Senado, caso contrário, perderá efeito. Essa é a maior mudança da educação brasileira em 20 anos. Entre os pontos da reforma, a MP estabelece a partir de 2017 mais horas de aulas e menos disciplinas, com metade do curso montado pelo aluno. Ou seja, algumas disciplinas, como artes e educação física, por exemplo, poderão ser dispensadas do currículo por escolha do estudante. A nova regra vai permitir ainda que professores sem licenciatura sejam autorizados a ministrar aulas de conhecimento popular com a abrangência definida pela Secretaria de Educação de cada região. Você concorda com essas mudanças? O Link News de hoje quer saber. Olá, muito bom dia. A gente quer que você participe do nosso jornal. Use sempre a hashtag LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7, falamos de São Paulo para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Acrônimo e mira secretário da Casa Civil de Minas Gerais. A 9 dias das eleições municipais, saiba quem lidera a corrida eleitoral nas principais capitais do país. E um dado preocupante: dobra o número de infartos em jovens nos últimos anos. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. A gente abre essa edição do Link Record News com uma nova fase da Operação Acrônimo. Ediane, a Polícia Federal investiga um esquema de lavagem de dinheiro por agentes públicos. A repórter Paula Branches tem mais detalhes para a gente. Olá, bom dia. Para quem acompanha o Link Record News, o principal alvo da investigação é o chefe da Casa Civil aqui de Minas, Marco Antônio Rezende. Ele é o braço direito do governador do PT, Fernando Pimentel, principal alvo das investigações. Segundo a polícia, o esquema envolve lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais e também o recebimento de propina por agentes públicos. Nesse momento, os policiais estão na casa de Marco Antônio, mas, segundo informações, ele está viajando. A polícia também fez busca e apreensão em uma empresa de contabilidade ligada a ele. Paulo de Moura Ramos é outro alvo da operação. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula, pelas informações. E mais uma operação da Polícia Federal, dessa vez em Natal e São José de Mibibu, no Rio Grande do Norte. A Operação 13 de Mais tem o objetivo de apurar fraudes em licitações realizadas por autarquias e órgãos públicos federais na contratação de mão de obra terceirizada. Mais de 50 policiais federais cumprem 12 mandados de busca e apreensão. Ainda segundo a PF, a investigação foi iniciada há 4 anos e apura crimes de falsificação e o uso de documento falso, formação de quadrilha, além de lavagem de dinheiro. Agora a gente fala de Operação Lava Jato. Depois de ser preso e liberado no mesmo dia, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, teve os bens bloqueados. A repórter Vanessa Lima tem as informações pra gente direto de Brasília. Olá, pessoal do Link Record News. O bloqueio determinado pelo juiz Sérgio Moro está relacionado às investigações de um suposto pagamento de 5 milhões de reais pelo empresário Eike Batista para quitar dívidas da campanha para a primeira eleição de Dilma Rousseff. Em questão de horas, Manteiga foi preso e solto em São Paulo, também por determinação de Sérgio Moro. A prisão de Manteiga, enquanto acompanhava a mulher no hospital, teve grande repercussão. O juiz Sérgio Moro determinou a soltura do ex-ministro, alegando que ele não atrapalharia as investigações. Em depoimento espontâneo aos procuradores da Lava Jato, Eike Batista detalhou como teria sido a abordagem de Manteiga. Uma dessas visitas que aconteceu precisamente no dia 1º de novembro de 2012, no gabinete do ministro Manteiga, foi-me feito o pedido de contribuir para contas da campanha, porque a campanha já tinha terminado, para acertar as contas, num valor total de 5 milhões de reais. O encontro entre Eike e Manteiga foi registrado na agenda oficial do ex-ministro no dia 1º de novembro de 2012. Segundo o documento, o encontro ocorreu 2 horas depois de Manteiga ter conversado com a então presidente Dilma Rousseff.
O empresário, que já foi o homem mais rico do Brasil, disse ainda que o dinheiro foi repassado por meio de Mônica Moura, responsável pelo marketing das 3 últimas campanhas presidenciais do PT. A operacionalização veio através dessa Mônica, que veio falar com o meu advogado, responsável da área, e que recebeu a simples ordem, implemente da maneira que tem que ser implementado. Além de ser citado por Aik, o ex-ministro Mantega também apareceu na proposta de delação premiada do marqueteiro João Santana e da esposa dele, Mônica Moura. Segundo o casal, ele foi escolhido por Dilma Rousseff para cuidar da arrecadação do Caixa 2 da campanha de 2014. Nesta mesma investigação, a PF também descobriu novos repasses de propina para o ex-ministro José Dirceu. Ele teria recebido 6 milhões de reais do mesmo consórcio integrado pela Mendes Júnior e Aik Batista através de contratos falsos. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações e doações que somam 16 milhões de reais para campanhas políticas por beneficiários do Bolsa Família vão ser investigadas. A principal suspeita é de que políticos estão usando documentos dessas pessoas e dando o nome delas como doadoras sem que elas saibam. O cruzamento de dados foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Foi descoberto, por exemplo, que um único usuário do programa Bolsa Família teria doado a um candidato 67 mil reais. Cada caso desse vai ser investigado agora e, se for constatado, vai ser desligado, e aí é até crime eleitoral. 16 milhões de reais foram doados para candidatos a prefeito, vereador ou diretamente para partidos políticos por usuários do programa Bolsa Família. Este dinheiro teria vindo de 16 mil beneficiários, ou seja, uma média de doação de R$1.000 por pessoa. De acordo com a legislação, uma pessoa só pode doar para a campanha no máximo 10% da renda declarada. A suspeita é de que alguns candidatos já tinham o dinheiro para a campanha, mas que utilizam os CPFs de usuários do Bolsa Família para justificar a origem dos recursos. Ou essa pessoa, de fato, não deveria estar recebendo Bolsa Família, né? Essa é uma das hipóteses, ou está ocorrendo aquele fenômeno que nós chamamos do caça-CPF. Tem que se verificar se é essa a hipótese que está ocorrendo na maioria dos casos. A mudança no currículo foi a principal novidade da reforma do ensino médio anunciada pelo governo. O aluno vai poder priorizar matérias de seu interesse profissional e disciplinas como artes, filosofia, sociologia e educação física deixam de ser obrigatórias. Com o aumento da carga horária, o Ministério da Educação quer incentivar o ensino em período integral. Passaria progressivamente das atuais 800 horas por ano para 1.400 horas. Para isso, o governo anunciou R$1,5 bilhão para que 500 mil jovens ingressem nas escolas. Os recursos sairão do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, com participação da União e dos estados. No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos. Hoje, os alunos cursam 13 matérias nos 3 anos de duração do ensino médio. Com a mudança, os estudantes vão ter 1 ano de disciplinas comuns. Depois, vão poder optar por matérias em 5 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. O Ministério da Educação imagina que, estudando as disciplinas que mais gosta, o aluno tenha maior desempenho no aprendizado. O inglês será a língua estrangeira obrigatória a partir do 6º ano. A gente vai ter um currículo comum para metade do percurso na vida educacional e a outra metade o jovem definindo um pouco sua trajetória educacional já a partir da sua vocação e sua disposição, seja um curso técnico ou superior. Um assunto que divide muitas opiniões e por isso a gente pergunta agora para você. Você concorda com essas mudanças propostas para o ensino médio? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter e também no Facebook da Record News, comente, participe, sempre utilizando, a gente lembra, a hashtag #LinkRecordNews. Você pode votar da sua opinião, pode mandar também mensagem para a gente pelo WhatsApp, o DDD 11 95307
1851, 11 95307 1851. Manda sua opinião, a gente lê aqui no Link Record News. Daqui a pouco tem interatividade, educação à parte. Vamos falar agora sobre eleições. Saiu mais uma rodada de pesquisas do Datafolha. Na disputa em São Paulo, 3 candidatos dividem a liderança. João Dória, do PSDB, foi o que mais cresceu. João Dória tinha 16 na última pesquisa, cresceu 9 pontos e está com 25. Lidera, mas em situação de empate técnico com Celso Russomano e Marta. Celso Russomano, do PRB, tinha 26, caiu 4 pontos e está com 22%. Marta, do PMDB, tinha 21 e agora aparece com 20%. Fernando Haddad, do PT, tinha 9 e está com 10%. Luiz Erundina, do PSOL, caiu de 7% para 5%. Major Olímpio, do Solidariedade, ficou com os mesmos 2%. E Levi Fidelix manteve 1%. João Bico, do PSDC, tinha 1% e agora não pontuou. Votos brancos ou nulos somaram 11% e não sabem 4%. Não pontuaram os candidatos Ricardo Jung, da Rede, Altino, do PSTU e Henrique Arias, do PCO. A pesquisa ouviu 1.260 eleitores no dia 21 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3%, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. E neste domingo, a partir das 9 da noite, você vai acompanhar aqui na Record News uma cobertura especial da noite de debates dos candidatos à Prefeitura de São Paulo na Rede Record. É o Hora News Especial Eleições. Você não pode perder, então, a partir das 9 horas da noite deste domingo. E começou nesta quinta-feira a estação mais florida do ano. Mas com a chegada da primavera também surgem muitas doenças. A mudança de temperatura e os pólens que se soltam das flores provocam irritações e alergias. É a época delas, brancas, vermelhas, que a cidade fica mais bonita, isso fica. Mas o problema está no que a gente não vê, o pólen. A poeira invisível é liberada pelas flores para que elas reproduzam. Mas para quem tem alergia, é nariz coçando, garganta irritada. Todo ano basta a primavera dar o ar da graça, mesmo em regiões onde a temperatura varia pouco, como aqui no Nordeste, para começar também a temporada de sofrimento. Falta de ar, tosse seca, às vezes com secreção ou não, sibilância, que a gente chama piado no peito, dificuldade respiratória. Quem mora em áreas com muitas árvores, em frente a praças, como nesse bairro aqui no centro de Salvador, acaba sofrendo mais com os sintomas. É que aqui a gente consegue enxergar até o que o vento carrega. Olha só, isso aqui é uma semente de uma flor que acabou de desabrochar. E é levada assim. Tem várias, voando por todos os lugares. Uma dor de cabeça, não é, seu José? A asma piora, o peito aperta. O jeito é dobrar a quantidade de remédio e esperar o verão chegar. Aprender a conviver com a diversidade. Se não tem jeito, nós estamos expostos a todo tipo de poluição. Sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, fala com a gente sobre a visão dos pets. Você sabe como o seu cão ou gato enxergam? A Luísa vai responder isso pra gente agora. Luísa, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui no Link Record News. E o assunto é realmente muito curioso, né? Afinal, como eles enxergam? Eles enxergam, muita gente acha que eles enxergam em preto e branco, mas não é verdade. Cães e gatos são daltônicos, como se fosse uma pessoa com daltonismo mesmo. E eles então não enxergam algumas cores. Por exemplo, o vermelho é uma cor que eles têm dificuldade. Então, se tivesse um cachorro aqui, iria enxergar a sua blusa meio marrom. Ah, e a saia, por exemplo, por ser azul? Azul normal, porque eles têm... Nós temos 3 cores primárias básicas para fazer a nossa visão com todas as cores, que é o amarelo, o azul e o vermelho. Então, como eles não têm o vermelho, para eles algumas cores têm dificuldade, mas amarelo e azul e o verde, que é a junção dessas duas, não tem problema, eles enxergam numa boa. Bom, eles enxergam dessa forma, então, quem descobriu isso? Os cientistas. Tem pesquisador para todos os ramos, incluindo
para a visão de cães e gatos. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, eles pegam uma caixa vermelha, por exemplo, colocam vários brinquedos de cachorro ali dentro e veem o quanto o cachorro consegue acertar a captura desses brinquedos. Depois colocam vermelhos e azuis e vê qual é o percentual de chance de acerto entre os azuis e os vermelhos. E assim vê qual cor os cães enxergam e quais não enxergam. Então, a gente pode aproximar aí a visão deles a de um daltônico. Exatamente. Na nossa realidade. Exatamente. Quer saber como seu cachorro enxerga? Pergunta para o daltônico, que é exatamente a mesma coisa. Agora, eles enxergam também no escuro, porque há essa dúvida. A gente percebe, às vezes, os cãezinhos ou os gatos no escuro se atrapalham um pouco com as coisas, assim como a gente também. Eles conseguem ter uma definição no escuro? O que acontece é que cães e gatos, mas principalmente gatos, eles precisam de pouquíssima quantidade de luz para conseguir enxergar. Então, muitas vezes, o que pra gente é muito escuro, basta uma luzinha, às vezes da televisão mesmo desligada, para eles já é o suficiente para capturar essa luminosidade e já conseguir entender como é o ambiente. E além disso, eles têm um truque que a gente não tem, que são as vibriças, os bigodes. Então, os gatos, principalmente que têm os bigodes bem grandes, eles conseguem, é como se fosse um radar para saber onde que está o móvel, onde que está cada coisa da casa. E isso vai facilitando a locomoção deles, a noção espacial deles dentro da casa. Mas eles não têm nenhuma visão noturna, infravermelha. O que eles têm realmente é uma captura de luz muito melhor do que a nossa. E a nitidez? Por eles precisarem de menos luz, como é que é a nitidez dessa visão? Eles conseguem ver claramente, ainda que com cores, algumas cores aí trocadas da realidade, mas a nitidez é perfeita? É igual à nossa. O que difere um pouquinho é que a nossa visão ela tem um alcance um pouco mais longe, uma distância maior. Isso não para os míopes, né? Mas normalmente os cães eles não enxergam profundidade à distância tão fácil quanto a gente. Por isso que muitas vezes a televisão para eles é realidade. Principalmente essa televisão mais recente que tem uma tecnologia que a imagem vai mais rápida, então eles têm essa dificuldade de entender o que é real e o que é televisão. Por isso que muitas vezes os cachorros latem para a televisão. Ou para o espelho, porque eles também acham que tem a profundidade, eles se veem ali e entendem a imagem de repente como um outro bichinho. Isso, porque muitas vezes eles não se reconhecem. São pouquíssimos os animais que conseguem se reconhecer no espelho. Mas eles aprendem isso rapidamente. Tanto cães quanto gatos, a primeira vez eles se assustam, mas na segunda vez eles já sabem que são eles, então eles nem ligam mais. Luísa, você falou agora uma coisa bem interessante, a questão da miopia, por exemplo. Algumas pessoas têm esse e outros problemas também. Com os pets, acontece a mesma coisa? Acontece problemas oftalmológicos, não necessariamente um desvio de acuidade de visão, de conseguir enxergar como miopia ou astigmatismo, mas existem sim problemas oftalmológicos. Por isso é importante, qualquer dúvida que tiver relacionada ao seu cão ou seu gato, busque um médico veterinário oftalmologista para tirar qualquer tipo de dúvida. Mas não há necessidade, por exemplo, de um cachorro ou um gato usar algum artifício como óculos. Não, mesmo porque, mesmo animais cegos, eles conseguem se locomover muito bem por conta dessas vibriças, por conta dos pelos. Então, é muito mais fácil a adaptação de um gato ou de um cachorro cego do que de uma pessoa cega. Uma outra curiosidade, por exemplo, às vezes eu entro no condomínio à noite e aí, claro, com os faróis do carro acesos, tudo, e os gatos passam ali em frente ao carro e a gente só vê aquelas bolinhas de gude, né, refletidas. Por que acontece isso com os olhos dos gatos? Existe uma célula no fundo do olho dos gatos que se chama tapetum lucidus, que isso faz com que reflita a luz. Então, por isso que a gente tem até na rua aquele paralelepípedo com olho de gato, porque é reflexivo com a luz. Então, é apenas uma célula que existe no fundo do olho do gato que reflete a luz, mas não é. Muitas vezes as pessoas acham, é porque o gato tá bravo, por isso que reflete. Não. Qualquer gato com qualquer tipo de comportamento vai refletir a luz no olho. E existe alguma dica especial para os cães e gatos também, para melhorar de forma geral a visão dos pets? Porque tem aquela velha história da nossa avó que se comer cenoura, você pode ter uma visão um pouco mais apurada. Isso funciona para eles também? Não existe uma dica específica para melhorar a visão de cães e gatos. Se você tiver alguma dúvida quanto à visão do seu pequeno, busque um médico veterinário oftalmologista.
Muito bacana essas dicas, essas curiosidades sobre a visão dos pets. Lembrando que a Luísa volta na segunda edição respondendo justamente às perguntas dos internautas e telespectadores sobre esse assunto. Então, compartilhe o que você tem de dúvida, #LinkRecordNews e logo mais a sua pergunta respondida aqui ao vivo pela Luísa. Luísa, obrigada e até logo mais. Até já. O Link Record News aproveita agora, faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais destaques para você. Até já. (11h34) pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News. A gente volta com um assunto polêmico. Olha só, uma UTI inaugurada há 6 anos nunca recebeu um paciente sequer em Itajaí, Santa Catarina, Lidiane. Desperdício, né, Nolan? Os leitos não estão sendo usados e os profissionais que trabalhariam na unidade foram realocados para outros setores. Há quase 2 anos, a Heloísa trocou a cidade natal, em São Paulo, capital, para morar na Pequena Ibirama. É que em 2010, a enfermeira passou em um concurso público para atuar em uma unidade de terapia intensiva que estava sendo inaugurada no Hospital Valdomiro Colautti. Desde então, ela trabalha na unidade, mas não na UTI. Quando eu passei no concurso e fui chamada, eu achei que a UTI já estaria funcionando, né? Aí quando eu cheguei na unidade, que eu soube que ela ainda não estava em funcionamento e eu fui realocada em outro setor. A unidade foi inaugurada no dia 10 de dezembro de 2010, ou seja, falta menos de 3 meses para o aniversário de 6 anos. Até hoje, ela nunca foi utilizada. Em determinado momento, talvez não houve a vontade política, num determinado momento houve a dificuldade financeira, num outro momento os profissionais não estavam disponíveis. Isso não serve como justificativa, são constatações de fases que nós passamos. Estima-se que Santa Catarina tenha hoje um déficit de 30 leitos de UTI. A partir do momento que esta estiver pronta, em funcionamento, ela deve oferecer mais 10 leitos, o que representa um incremento de 25% que estará aberto para uso de todo o estado, até porque a prioridade é para os pacientes, indiferente da região que eles estejam. Para entrar efetivamente em funcionamento, ainda será necessário concluir o processo de aquisição de alguns equipamentos por meio de licitação, além da contratação de profissionais. Eu acredito aí que no transcurso do ano de 2016 nós tenhamos a felicidade de poder ofertar esses 10 leitos para a comunidade. Abandono também, infelizmente, em uma escola do interior de São Paulo. Inaugurada há apenas 2 anos, está praticamente destruída e sem professores. Ninguém consegue resolver questões básicas como limpeza e a culpa seria dos próprios alunos. Casos de brigas e vandalismo já foram parar na justiça. Essas imagens, feitas pelos próprios alunos, mostram uma das classes do ensino médio. Muita sujeira no chão e nas paredes, além de carteiras danificadas. Já repete por muito tempo já isso aí. Tanto dessa sujeira, cheiro de gás, pernilongo. Sem professores, eles prolongaram o intervalo. Também não há monitores para olhar o que eles estão fazendo. E a bola usada no jogo está rasgada. Os professores estão desistindo de dar aula aqui porque não tem boa limpeza, não tem inspetor, a comida é horrível. Os estudantes também dizem que faltam materiais. Tem material aí, mas nós não usamos os materiais. Por quê? Porque está fechado. E essa não é a primeira vez que a escola, que foi inaugurada há apenas 2 anos, apresenta problemas. No ano passado, a justiça teve que ser acionada por causa de atos de violência e de vandalismo que teriam sido cometidos pelos próprios alunos. Brigas eram constantes. Uma bomba explodiu no pátio. Os menores envolvidos foram apreendidos. Juiz e promotor da Infância e Juventude foram ao local, acompanhados pela polícia. Os pais dizem que já não sabem mais o que fazer, nem para quem reclamar. Uma diretora com um vice-diretor não consegue controlar o comportamento de todos eles. Agora, a justiça vai investigar as novas denúncias. O que depende da vara da infância, em especial, é identificar eventuais alunos que estão, esses depredadores, novamente agir em relação a eles, e utilizar as medidas mais rigorosas possíveis. A Diretoria Regional de Ensino negou a falta de material didático e de merenda e diz ainda que mantém a limpeza da escola e que há ventiladores nas salas de aula, mas muitos foram destruídos por causa do vandalismo. Um golpe que se espalha pelo país e atinge pessoas que sonham em ter a casa própria.
Uma quadrilha foi presa acusada de vender lotes num terreno invadido. Segundo a polícia, os suspeitos faturaram 200 milhões de reais. Há 2 anos, Kelly mora de aluguel com o marido e a filha numa residência em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Recentemente, viu o sonho da casa própria quase virar realidade. Eles compraram um lote de terra, investiram aproximadamente R$ 1.500 entre a reserva do negócio, a entrada e a primeira prestação. Mas 2 meses depois, descobriram que tudo não passava de um golpe. É muito triste ver que as pessoas aproveitam de um sonho do outro, né, para poder tirar dinheiro, dar golpe. No terreno onde seria construído o condomínio residencial, ainda resta uma placa com a propaganda do empreendimento. Kelly não foi a única a cair no golpe da quadrilha de grileiros que atua especialmente na Zona Oeste e na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os criminosos agem da seguinte forma. Primeiro, eles invadem uma área sem dono, como esta, e forjam a compra do terreno. Depois, fazem um plano de loteamento e falsificam todos os documentos, inclusive o Registro Geral de Imóveis. Por fim, realizam as vendas como se fossem legais. Somente aqui, 273 lotes foram negociados. As investigações começaram a partir de uma denúncia de crime ambiental enviada para um aplicativo de mensagens no celular da delegacia. Nós fizemos uma operação e lá encontramos, no local tinham 6 corretores trabalhando, vendendo esse tipo de loteamento, né? Com placas, com contratos, com carnês. Os envolvidos vão ser indiciados por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, fraude de RGI, crime ambiental, parcelamento do solo urbano, corrupção passiva e estelionato. A polícia acredita que a quadrilha tenha faturado mais de 200 milhões de reais. Dinheiro tirado de pessoas simples, que fizeram muito esforço para conquistá-lo. Meu marido trabalhou, dobrou, né, para conseguir essa entrada. Nossa, foi um esforço mesmo, porque ele teve que fazer isso em 1 semana. Eu espero que a justiça, que haja justiça, né? Que tristeza. E a polícia divulgou a identidade de um dos atiradores que mataram um rapaz de 18 anos no Aeroporto Internacional de Porto Alegre. A investigação aponta que uma mulher está envolvida na execução e pode ter sido ela quem apontou a vítima para os criminosos. Diego da Silva Severo, de 25 anos, é apontado como um dos responsáveis pela morte de Marlon Roldão Soares, de 18 anos. Tem vários antecedentes, inclusive por tentativa de homicídio, tráfico, ameaça. Diego agiu ao lado de um adolescente de 16 anos. A polícia chegou até eles por meio de impressões digitais colhidas em latas de refrigerante consumidas pelos dois no aeroporto. De acordo com a investigação, pelo menos 5 pessoas estão envolvidas no crime, incluindo uma mulher que pode ter indicado alvo para os criminosos. Ela foi flagrada pelas câmeras de monitoramento do aeroporto, conversando com os atiradores momentos antes da execução. As imagens mostram a mulher entrando no saguão na frente dos atiradores. Depois, eles conversam e ela deixa o local no momento da chegada da vítima. Em seguida, os suspeitos atiram. A mulher ainda não foi identificada. A motivação do crime também não foi esclarecida. Pode ser que tenha sido uma motivação partindo dessa mulher, pode ser que realmente tenha sido a execução da pessoa errada, mas dentro daquele grupo. O estudante foi vítima de uma emboscada enquanto se despedia de um amigo no saguão do aeroporto Salgado Filho. Os assassinos dispararam mais de 20 vezes. Agora, os destaques do noticiário internacional. A Prefeitura de Charlotte, nos Estados Unidos, decretou nesta quinta-feira toque de recolher, isso em resposta à terceira noite de manifestações contra a morte de um homem negro por um policial. A madrugada foi de violência. Lojas foram depredadas e saqueadas. 9 civis e 5 policiais ficaram feridos e 44 pessoas foram presas. O governador declarou estado de emergência. Hoje, a Guarda Nacional foi deslocada para ajudar na segurança da cidade. A prefeita pediu calma à população. As autoridades alegam que Kate Lamont Scott, de 43 anos, tinha uma arma, mas a família acusa o policial de execução. Em Tulsa, no estado de Oklahoma, uma agente foi indiciada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ela atirou e matou um homem negro desarmado que estava com as mãos para o alto.
Ainda sobre esse caso, nos Estados Unidos, centenas de manifestantes desafiam um toque de recolher a partir de meia-noite na cidade de Charlotte. Por volta da 1h30, muitos estavam nas ruas. O toque de recolher entrou em vigor a partir da meia-noite após esses distúrbios registrados essa semana pela morte do afro-americano Kate Scott, de 43 anos, em uma ação da polícia. Mas como os manifestantes ontem, que protestavam de maneira pacífica, não tinham intenção alguma de deixar as ruas, a polícia optou por esperar e aí pouco depois a maioria das pessoas já tinha deixado o protesto. De maneira pacífica, ainda bem, menos mal, né? Na madrugada de ontem, como a gente viu na reportagem, houve ali tiroteio, teve gente que acabou ferida por tiros. Bom, agora a gente convida o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto. Oi, Rafael, uma ótima sexta-feira para você. Oi, tudo bem, Bom gente? dia, Rafael. Nolan, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está em casa assistindo a gente. A boa notícia é o seguinte, ontem a gente falou aqui quando eu estava saindo do quadro, até o Kleber que falou, tomara que tenha notícia boa amanhã, né? Sim. Então, tem. A gente acabou de ver protesto aí, a gente vê algumas situações ruins, tiro, gente se machucando, mas tem muita coisa boa nesse mundo e que enche a gente um pouquinho mais de esperança, assim. E tem um caso que eu fiquei muito, muito feliz. Eu fiquei emocionado, juro pra vocês, fiquei emocionado. É difícil ficar emocionado. Fiquei emocionado, sei lá, quando o pai do Simba morreu, Mufasa morreu, Chaves é expulso da vila e hoje. Porque foi realmente muito, me tocou essa história. Tem um menino, o Alex, ele tem 6 anos. Ele é de Nova York, do estado de Nova York, de uma cidade pequena. Ele mandou uma carta pro presidente do país dele, que hoje é o Obama, mandou então, caro presidente, caro Obama. E ele mandou essa carta dizendo o seguinte, lembra daquele menininho da Síria que estava todo cheio de sujeira, com sangue? Então, eu gostaria de falar para trazer ele aqui para minha casa, porque a gente pode brincar aqui no quintal, ele pode ser meu amigo, meu irmãozinho, de repente. Eu levo ele para a escola, tem um menino da Síria na minha sala, eu apresento para ele, chama Omar. Ele mandou uma carta muito bonitinha. E o Obama colocou esse vídeo, é por isso que eu estou trazendo aqui no nosso quadro de Olho nas Redes, porque o Obama pegou esse vídeo e colocou no Facebook dele. Falou assim, dá uma olhada, enquanto tem tanta gente que tem preconceito, uma criança com 6 anos ali que não tem muita noção de mundo, não é cínica, não é sarcástica, tem um coração puro, olha o que ele fala. E olha o que as pessoas estão falando hoje. E a gente tem essa matéria para mostrar para vocês agora. Querido presidente Obama, se lembra do menino recolhido por uma ambulância na Síria? Assim começa a carta de Alex, de 6 anos. Ele continua. Você pode buscá-lo e trazê-lo para nossa casa? Alex promete dividir os brinquedos com o menino e diz que quer ser irmão dele. Obama citou a carta na cúpula de chefes de Estado que convocou esta semana para discutir programas de socorro aos refugiados. Destacou que o recado é de uma criança que ainda não aprendeu a ser cínica ou desconfiada. Obama lê 4 cartas de americanos todos os dias. Essa foi tão especial que a Casa Branca gravou o menino lendo o texto. O vídeo foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. Segundo a ONU, 28 milhões de crianças tiveram que fugir da violência e dos conflitos. E a grande maioria que consegue escapar das regiões de guerra não encontra um novo lar. A imagem de Orhan Daknish emocionou Alex e boa parte do mundo. Ele sobreviveu ao ataque em Alepo, na Síria, mas perdeu o irmão de 10 anos. Os pais e outros 2 irmãos sobreviveram. Ou seja, o mundo ainda tem jeito. Ainda tem jeito e esperança e algumas pessoas deveriam evoluir só até os 6 anos, né? É isso que a gente sente. Por isso que eu tento manter o máximo essa cabeça e coração. Essa criança, né? Essa pureza. E tem um outro trecho também dessa cartinha, eu li, que ele fala, Obama, pode trazer esse garotinho e se você quiser, você pode parar aqui na frente ou dentro da minha garagem, eu vou te esperar no jardim. Então, realmente, é aquela pureza da criança. É presidente ou não é, mas assim, é quem ele poderia recorrer. Mas não há diferença. É o presidente, poderia ser meu vizinho, enfim, assim como aquela criança também. Isso eu acho que toca realmente. Foi um moço, traz ele aqui, né? Foi muito legal. E eu trouxe justamente porque, como a gente mostrou no final da matéria, ele colocou no Facebook e espalhou. Todo mundo começou a publicar trecho. Então foi uma história que viralizou muito rápido. Além disso, a gente comentou ontem de operações, né? A Acrônimo entrou hoje no TT, né? Só assim, en passant, comentando, entrou Operação Acrônimo nos TTs. Quem não sabe o que é Acrônimo, só para explicar, é quando você junta as primeiras
letras ou sílabas de uma palavra, tipo NASA ou Interpol, International Police, Unicef, enfim, tudo isso é acrônimo. Além disso, tem uma novidade muito legal para a gente contar. Domingo tem debate entre os candidatos à prefeitura de diversas cidades do Brasil, aqui na Record. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde a gente está, a gente vai passar dos candidatos de São Paulo. E nós fizemos uma parceria com o YouTube, com o Google, a gente vai transmitir esse debate no YouTube. A gente tem até a matéria para colocar para vocês aqui na tela do R7, a gente avisou hoje lá no site, explicando quais são as cidades que a gente vai trazer. A gente vai trazer debate de São Paulo, Rio, Bahia e Minas, ou seja, são as capitais, Salvador, Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Você vai poder assistir a esses debates pelo YouTube. Então, fica ligado, a partir das 10h45 no domingo, logo depois do Domingo Espetacular, a gente já tem esses debates tanto na TV quanto no YouTube, aonde você estiver, você vai assistir. Não, é bom todo lembrar... mundo também de olho aqui na Record e na Record News. E na Record News, é bom lembrar que antes desse debate, às 10h45 na Rede Record, aqui na Record News, a gente vai ter o Hora News Especial Eleições, a partir das 9 horas, com todos esses bastidores aí sobre esse debate, que é tão importante o pessoal escolher, né? Quem que vai ser o candidato para administrar a nossa cidade. Exato. Maratona Eleição, então... Chegando ali no domingo, todo mundo ligado, por favor. E para terminar, ontem eu dei um like do dia aqui pro Doug, meu colega, e o pessoal ficou meio com ciúme aqui na empresa, então eu trouxe aqui o nosso like do dia para cá, pega na câmera, aqui. Nosso like do dia vai para hoje para todos os meus colegas de trabalho que por algum motivo ficaram com ciúme do like exclusivo para o Doug de ontem. Então, like do dia para todo mundo que trabalha comigo e ajuda esse programa a ir pro ar e todos os outros que a gente faz aqui dentro, inclusive esse que eu citei agora do YouTube. Valeu, gente! Aí sim, Valeu, Calixto. Isso que alguém pré-férias, né? Eu tô Coração feliz. Transbordando de felicidade. Volta pra mim aqui, corta pra mim aqui, por favor. Quer like pra minhas férias de novo. Muito obrigado, valeu férias, partiu. Daqui 20 dias eu tô de volta com vocês. Tá ótimo, Calixto. Ótimas Obrigado, férias. viu? Obrigado, tchau, gente. Aproveite. Bom, e ainda, dando continuidade à participação, momento de interatividade aqui, hoje a nossa enquete trata da reforma anunciada ontem pelo presidente Michel Temer, a reforma no ensino médio. Algumas questões muito polêmicas, entre elas o aumento aí da carga horária dentro da escola, e isso deve acontecer provavelmente a partir do ano que vem ou no máximo em 2018, e algumas outras também ações que geram divergência, como, por exemplo, parte do currículo pode ser escolhido a partir da preferência dos alunos e isso realmente divide muitas opiniões. Exatamente, algumas disciplinas vão poder ser excluídas do currículo, como, por exemplo, artes, filosofia, sociologia. Então, ali, muita gente entrou em discussão e a gente perguntou para você se você concorda com esse tipo de medida. Então, você vota, #LinkRecordNews. Você também pode participar com a gente pelo WhatsApp. O número é 11 95307 1851 e a gente já tem a participação do internauta aqui na tela que participou pelo WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, primeira mensagem, vamos ver, chega de Rio Verde, Goiás. O Varley coloca, concordo totalmente com essa nova grade curricular. Obrigada pela mensagem. João Cordeiro, Nova Odessa, São Paulo, sim, mas a saída de educação física não concordo, pois acho que ajuda na saúde dos jovens. Tá certo, João? Lembrando que não é uma obrigatoriedade sair a educação física, o aluno vai ali poder escolher o que ele quer. Tem o Fabiano Santos, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sim, pois há matérias que não irão influenciar na vida profissional da pessoa. Obrigada pelo registro aí da sua opinião. Carlos Alberto, Florianópolis, Santa Catarina. Essa mudança na educação demorou para acontecer. No entanto, deveria voltar ao currículo as matérias de organização social política brasileira e educação moral e cívica. Aí, Carlos Alberto, obrigado. Tem mais mensagem agora que chega da Bahia, o Domingos, que sempre participa aqui com a gente. Sim, como em qualquer outro setor, a educação deve se adaptar às mudanças que ocorrem na sociedade em geral. Obrigada, Domingos, pela sua participação e audiência. A gente tem o Raimundo de São Paulo. Sim, porém, deveria ser incluída a matéria de OSPB, como a gente já falou agora há pouco, que ensina aos alunos os direitos e obrigações do cidadão com a União e a União para com o cidadão. Obrigado, Raimundo. Muito bem, agora temos também a participação que chega pelas redes sociais, pelo Twitter, muito fácil participar. Basta utilizar #LinkRecordNews. Vamos conhecer aqui a opinião que chega do nosso internauta. É o Nazi, que coloca, não, sem arte, sem educação física, não tem escola. O Nasser, de Ivaiporã, no Paraná, obrigada pela participação. Siga colaborando, votando e interagindo com a gente. Isso aí, enquanto você vota, a gente faz uma paradinha agora para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes.
vacinantes. E veja a seguir quem lidera a corrida eleitoral no Rio de Janeiro. E uma nova vacina de DNA pode ajudar a combater o vírus da Zika. Até já. Até. Link Record News de volta na sua tela, agora meio-dia em ponto. Uma boa tarde para você que nos acompanha. Boa tarde para você. E agora uma nova vacina de DNA pode ajudar a combater o vírus Zika. Quem explica melhor para a gente é a repórter Carla Chaves, direto do Rio de Janeiro. Olá a todos que acompanham o Link Record News. Aplicada em 2 doses, a vacina conseguiu proteger completamente 17 macacos de um grupo de 18 animais. A vacina se baseia em DNA que codifica 2 proteínas presentes apenas no vírus da Zika. Com isso, é possível que o organismo combata a infecção. Esses resultados clínicos vão ser utilizados agora nos testes com seres humanos. Para os cientistas, a vacina é a melhor alternativa para diminuir o alcance do vírus que preocupa tanto, principalmente, as mães. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla, pelas informações. Os adultos abaixo de 40 anos sofrem mais infartos. A porcentagem dobrou nos últimos anos. Por isso, os médicos recomendam fazer exames para testar o coração cada vez mais cedo. Testes para avaliar se o coração está funcionando direitinho. Exames de sangue preventivos. Dá para se preocupar com isso só depois dos 40 anos? A resposta dos médicos é não. Quanto mais jovem o órgão, menor a resistência ao infarto. É isso mesmo. Alguém de 60 anos tem muito mais chances de sobreviver do que uma pessoa de 25. Como se a gente tivesse um rio com vários riachozinhos. E esses riachozinhos ajudariam a melhorar a circulação de sangue no músculo do coração. Nessa situação do paciente mais jovem, essa formação desses riachozinhos talvez não estejam tão desenvolvidas, o que seria um mecanismo de proteção menor para os pacientes mais jovens, o que tornaria o risco deles eventualmente um pouco maior para esses pacientes. Arritmia e cansaço são sinais de que algo não anda literalmente batendo bem. Já o infarto pode ser identificado por uma dor no centro do peito que irradia para os braços e região da mandíbula. De acordo com especialistas, alguns problemas mais comuns na juventude, como estresse, cigarro e uso de drogas, aumentam ainda mais o risco de infarto. Antigamente, os infartos nos pacientes mais jovens, ou seja, abaixo de 40 anos, eles correspondiam a cerca de 5% dos pacientes infartados. Hoje em dia, a gente já nota, dados recentes aí do estado de São Paulo, chegam a 12%, ou seja, houve um aumento. Para não entrar para as estatísticas, a receita é antiga. Ter uma alimentação balanceada e praticar exercícios regularmente. Mas antes é preciso fazer uma avaliação com um cardiologista. Eletrocardiogramas e outros exames não devem ser deixados para depois, principalmente quando há histórico de problemas cardíacos na família. Exames preventivos, como o teste ergométrico, que avalia a reação do coração ao esforço, podem ajudar a prevenir um infarto fulminante durante um treino pesado de academia ou uma corrida no parque. É justamente quem parece cuidar da saúde que pode abusar do coração. Procuro manter sempre ativo, sim. E já foi no cardiologista recentemente? Não. A gente sempre pensa, qual a porcentagem disso acontecer? Quais as chances de acontecer comigo? Acho que é por isso que a gente acaba não se cuidando muito. Fernanda também achava que nunca aconteceria com ela, mesmo sabendo que a avó e a mãe já infartaram. Foi só quando teve problemas de pressão alta que passou a olhar com mais cuidado para o coração. Eu fazia academia, eu cuidava da minha alimentação, então eu achava que eu não precisava me preocupar com isso. Acompanhei com essa cardiologista por 2 anos, ela me pedia todos os exames cardiológicos, continuo fazendo os meus exames, mas periódicos, só anualmente para verificar se está tudo ok. Uma visitinha ao médico nunca é demais e a prevenção é sempre o melhor remédio. Agora vamos aos números da pesquisa Datafolha para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, do PRB, lidera a corrida. Crivella tem 31% das intenções de voto, 2 pontos a mais do que na pesquisa anterior. Marcelo Freixo, do PSOL, caiu 1 ponto, de 11% foi para 10%. Em terceiro aparecem Jandira Fegali, do PCdoB, e Pedro Paulo, do PMDB, ambos tinham 8% e subiram para 9%. Flávio Bolsonaro, do PSC, foi de 6% para 7%. Índio da Costa, do PSD, permanece com 6%. Carlos Osório, do PSDB, está com os mesmos 4%. Alessandro Molon, da Rede, subiu de 1% para 2%. Ciro Garcia, do PSTU, aparece agora com 1%. Brancos ou nulos caíram de 19% para 15%. Não sabem, eram 7%, agora 6%.
Carmen Migueles, do Novo, e Thelma Bastos, do PCO, não pontuaram. O Datafolha ouviu 1.023 eleitores de todas as regiões do Rio de Janeiro no dia 21 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. E agora seguimos ao vivo até Araraquara, interior de São Paulo, para falar com Pedro Leão e saber dos destaques de hoje do Record News Paulista. Oi, Pedro, boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lidiane. Olha, vocês devem conhecer alguém que colecione moedas, selos, miniaturas, mas hoje no Record News Paulista a gente vai mostrar um colecionador diferente. O músico aposentado de Sorocaba, ele coleciona os santinhos dos políticos distribuídos nas campanhas. E pasmem, ele faz isso há 28 anos. Já são mais de 3.600 santinhos e tudo muito bem organizado, tudo bem encadenado, viu? E já que nós estamos na primavera, começou essa semana, vocês já ouviram falar da flor capuchinha, esse nome diferente, estranho, né? Essa pequena flor ela é típica do México, mas está se adaptando muito bem ao clima do Vale do Paraíba. E essa beleza também está na culinária e agrada o visual dos pratos e o paladar. Tá aí, então, esses são alguns dos destaques do Record News Paulista, que começa às 1h10 da tarde, depois do horário eleitoral. Lidiane, Nolan. Obrigado, Pedro. Bom jornal para você daqui a pouquinho, então, o Record News Paulista. É isso aí, bom trabalho por aí. E a gente segue agora com interatividade. Colocamos em xeque aí, para receber a sua colaboração, a reforma proposta ontem, então, no ensino médio, pelo presidente Michel Temer. Ele colocou alguns pontos que geram muita polêmica, como, por exemplo, aumentar a carga horária nas escolas do ensino público também e colocar como matéria, digamos, dispensável, educação física, artes, filosofia, entre outras. Ficaria, então, a critério do aluno escolher essa ou outra matéria para compor o seu currículo. Perguntamos se você concorda com essas reformas anunciadas, então, no ensino médio. Hashtag Link Record News para votar ou para compartilhar também a sua opinião pelas redes sociais e ainda o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Mais gente compartilhou aqui a opinião com a gente. Vamos dar uma olhadinha, agora a gente começa pelo Twitter, é isso? Vamos dar uma olhadinha no Twitter, então. Vamos lá? Lembrando que é muito fácil participar, hashtag Link Record News. Vamos lá, olha só, sim, com nova atualização do ensino médio. Então ele concorda, coloca, eu concordo sim com a nova atualização do ensino médio. Muito obrigado pela sua participação. Mais participação aqui na nossa tela. O William, sou a favor da mudança do ensino médio, desde que o aluno receba as devidas instruções para escolher as matérias. Por que é bacana, então, participar pelas redes sociais? Porque daí aparece aqui, olha, a sua foto do perfil na nossa tela do Link Record News. Mas é possível também colocar a opinião pelo nosso WhatsApp. Exatamente, lembrando, ainda falando das redes sociais, dá para votar na nossa enquete também, né? Sua opinião contabiliza ali nos votos para saber o que a maioria das pessoas pensa sobre esse assunto. A gente vai para o WhatsApp agora, ainda Twitter. Vamos lá, arte na tela. Lembrando que para participar pelo WhatsApp, muito fácil. DDD 11 95307 1851. Se você estiver aqui no Brasil, se você estiver fora do país, acrescente antes do DDD o código 55, que é o do nosso país. Vamos lá. A Tânia, Vitória da Conquista, Bahia. Não, se engana quem acha que sociologia e filosofia não tem influência na vida profissional. Tá aí a opinião da Tânia. Muito obrigado, Tânia. A Annelise de São Paulo não concorda com a reforma feita de qualquer maneira e sem prévia discussão. Segundo ela, o enxugamento de matérias irá diminuir ou até mesmo retirar matérias essenciais, é o que acha a Annelise. Obrigada, Annelise. Ângela, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Já perdemos muito em qualidade de ensino com as últimas reformas. Se for para acrescentar matérias, sim, mas excluir, não. Essa é a opinião da Ângela de Porto Alegre. É bacana ver nossa audiência aí pelo país todo, né? Agora, Rio Grande do Sul, a gente já teve opinião lá de cima do Nordeste, do Norte do nosso país também. É isso aí. Se você que trabalha na área de educação, você é educador, que cuida também do ensino, quiser compartilhar o seu depoimento, a sua experiência aqui com a gente, fique à vontade pelas redes sociais ou ainda pelo nosso WhatsApp. Vamos ver como é que está a votação nesse momento. Parcial na tela para a gente acompanhar. Você, então, concorda com essas reformas propostas no ensino médio? 63% dos nossos internautas concordam.
37% dizem que não. Continue votando, compartilhando o que você pensa. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na tela. Nolan. Agora a gente fala do cenário publicitário no Brasil, que foi um dos temas do encontro da Associação Brasileira de Anunciantes, que aconteceu no Hotel Renaissance, em São Paulo. Durante o evento, as novidades do setor foram abordadas por profissionais renomados. A Associação Brasileira de Anunciantes reuniu mais de 350 profissionais de agências de propaganda, veículos de comunicação e clientes no Aba Mídia. Um evento já de tradição da agenda da Aba, o Aba Mídia. O nosso programa está bem parrudo, foi muito bem organizado. Quando se fala de mídia, tem tantos aspectos que a gente precisa trabalhar, falar, e é difícil fazer uma curadoria para um evento como esse. O evento contou com 28 palestrantes e moderadores e discutiu sobre a evolução dos meios de comunicação e a efetividade nos resultados. Um dos painéis teve a presença do jornalista Heródoto Barbeiro, que abordou sobre os impactos da crise econômica nos investimentos publicitários no Brasil. O cenário é um cenário de otimismo. É um cenário em que o ano de 2017 vai haver um investimento publicitário maior do que aconteceu recentemente. Por dois motivos principais. Primeiro, porque há uma estabilidade política no país agora. E segundo, é que a economia começa a retomar, portanto, há uma expectativa bastante otimista do crescimento das empresas de comunicação e, como foi dito no painel, principalmente a televisão. A gente, como anunciante, a Latam tem feito um trabalho aí grande em 2016 por conta do nosso apoio aos Jogos Olímpicos. Então foi um momento para a gente bastante atípico esse ano. A gente imagina que a partir de agora a economia deve tomar um caminho de crescimento e um caminho mais otimista, mas que isso vai acontecer ainda numa velocidade um pouco mais gradual e mais lenta. A Record News é uma das empresas apoiadoras da Associação Brasileira de Anunciantes. A Record News é fundamental para a Aba, né? A Record News nos apoia aqui em São Paulo, nos apoia de todas as maneiras, está sempre conosco, porque a Record News cabe em qualquer discussão sobre veículos, sobre eficiência, sobre liderança. A Aba é um grande parceiro nosso, estamos sempre apoiando ele para estar engajado com as tendências, com o mercado. É um ano complicado, então a gente precisa entender junto com os anunciantes, junto com as agências, o que a gente pode fazer para motivar e incentivar cada vez mais o consumo, né? Porque é através do consumo que a roda gira. E a economia precisa voltar a funcionar. E eu acho que o papel do veículo de comunicação é esse, é a gente tentar fazer a nossa parte, levar a informação de um lado, participar dos eventos, entender e se aliar aos parceiros. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais destaques para você, entre eles a sua opinião aqui na tela do Link Record News. Até já! Link Record News de volta, meio-dia, 19 minutos, pelo horário de Brasília. E agora a gente já volta e segue direto ao vivo a Curitiba, no Paraná, onde está a Thaís Pomin. Thaís, muito bom dia para você. Boa tarde, né? A gente passou no meio-dia, não almoçamos ainda, mas já depois do meio-dia, boa tarde para você, Thaís. Boa tarde, Thaís. Olá, Lidiane Nolan, boa tarde a todos. Primeiro destaque que eu trago hoje aqui do Paraná é sobre a 34ª fase da Operação Lava Jato, que foi deflagrada nesta quinta-feira. Os 7 presos desta nova etapa já chegaram em Curitiba e já começaram a ser ouvidos pelos delegados da Polícia Federal hoje pela manhã. Os depoimentos já começaram porque o prazo da prisão temporária vence na segunda-feira. De acordo com a Polícia Federal, as oitivas tiveram início hoje pela manhã. O primeiro a ser interrogado pelos delegados da Polícia Federal foi Júlio César Oliveira Silva. De acordo com as investigações, ele era o suposto operador de pagamentos de propina em nome do empresário Eike Batista e da construtora Mendes Júnior. Na sequência, teve início o interrogatório de Luiz Eduardo Neto. No período da tarde, a partir das 2 horas, serão ouvidos Danilo Batista, Francisco Corrales Kindelan, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, ex-presidente da OAS, Luiz Cláudio Machado Ribeiro e, por último, o diretor da área de negócios industriais da Mendes Júnior, Rubens Costa Val, que foi preso em Minas Gerais. Lembrando que a prisão temporária pode ser prorrogada pelo mesmo período ou convertida em preventiva, que é quando o investigado não tem prazo para deixar a carceragem. O pedido de prorrogação pode ser feito pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal depois dos depoimentos.
E até o momento, os novos investigados da Operação Lava Jato não passaram pelo exame de corpo de delito no IML, que é sempre de praxe depois da prisão. E outro destaque que eu trago aqui do estado tem relação à crise e mercado de trabalho. As vagas de emprego no varejo têm diminuído bastante. E o pior é que o mercado informal, que é uma alternativa para quem está desempregado, também está sendo afetado pela crise. Segundo dados divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo cadastro do Ministério do Trabalho e Previdência, apenas em 2015 o varejo fechou mais de 179 mil vagas de emprego. E neste ano a situação não é diferente. Então, nesse primeiro semestre do ano, nós tivemos aí uma taxa de um saldo líquido de emprego negativo em 16 mil pessoas, 16 mil vínculos a menos, né? E um grande destaque disso, infelizmente, vem sendo o comércio varejista. As pequenas empresas são as que mais estão sofrendo. Porém, grandes indústrias também estão fechando postos de trabalho. Sem opções, os trabalhadores vão para o mercado informal. Só que este também está passando por problemas. O emprego informal também ele foi uma primeira válvula de escape para quem estava no mercado mais formalizado, com carteira, né? E ele, nesse momento, também começa a sofrer. Começa a sofrer porque a economia não reage. O ano que vem ainda também as perspectivas ainda não são positivas para o mercado de trabalho. E falando rapidamente sobre o tempo, final de semana se aproximando. Neste momento a temperatura é de 17 graus aqui em Curitiba. Vemos imagens ao vivo do Jardim Botânico, cartão postal da cidade aqui, dia ensolarado. E amanhã a previsão de sol em todo o estado. Apesar da primavera ter começado, as temperaturas estão mais amenas por aqui, na casa dos 20 graus para amanhã. E domingo, muita chuva aqui no Paraná. Lidiane, Nolan, volto com vocês. Um excelente final de semana a todos por aí e até segunda-feira. Para você também, Thaís, bom trabalho, bom final de semana. A gente se encontra semana que vem. Até mais. Obrigado, Thaís, pelas informações. Olha, os brasileiros com mais de 60 anos são os que mais sofrem com o aumento do desemprego. Nolan, em meio a essa dificuldade, um professor universitário inovou na hora de procurar trabalho. Ele distribui cartões com um currículo no trânsito da capital paulista. 6 meses a rotina é parecida, mas o caminho do analista de sistemas mudou. Em vez da escola onde dava aulas de informática, ele vai para o semáforo onde entrega um cartão, pedindo uma oportunidade profissional. Senhor, bom dia. Bom dia. Estou procurando emprego, se puder me ajudar, eu agradeço. Eu acho uma atitude muito inteligente da parte dele, porque realmente a recolocação no mercado ela está bem difícil, né? Então, assim, quando a corda aperta, a pessoa ela é obrigada a buscar várias formas para poder tentar entregar esse currículo, tentar com que isso chegue a alguma empresa. Eu acho uma atitude bem bacana. 5h30 da manhã era hora de recomeçar. Trocava de roupa, tomava o café e saía para o trabalho. Mas o desemprego bateu a porta de seu Jair aos 61 anos de idade. Você vive, né, em função do que você está recebendo, né? E aí você fala, bom, vou ter que procurar emprego, vou ter que, né? Mas já prevendo, né? Já sabendo, já tendo a consciência de que o mercado está fechado, né? E então eu falei, vai ser complicado. O cartão de visita entregue por seu Jair é um breve resumo de toda a experiência que ele acumulou ao longo de décadas de trabalho. Mas apesar do extenso currículo, ele faz parte do grupo de brasileiros que mais sofre com o desemprego. Desde o fim de 2014, quando o mercado de trabalho começou a piorar, o desemprego entre os idosos cresceu 132%. É quase o dobro da taxa registrada entre os jovens, segundo o IPEA. Números desanimadores, já que muita gente precisa continuar trabalhando, mesmo depois da aposentadoria. Uma pesquisa revelou que 1/3 dos idosos que já estão aposentados continua a exercer alguma atividade. Metade deles alega que é uma necessidade, porque o benefício não é suficiente para pagar as contas. Para seu Jair, faltam 2 anos para a aposentadoria, mas ele não pensa em parar. Além de arcar com as despesas, ele quer mesmo se manter ativo. Eu sempre tenho disposição, tenho saúde e vou atrás do meu objetivo, que é continuar trabalhando. A esperança é a chave do meu retorno ao trabalho.
Boa sorte ao professor. E um homem foi flagrado provocando um incêndio criminoso em um terreno em Minas Gerais. O suspeito já foi identificado e agora é procurado pela polícia. O suspeito aparece no alto do vídeo caminhando com um cachorro. Assim que se aproxima da calçada, ele dá um chute no animal que se afasta. Com um isqueiro, ele tenta colocar fogo no mato. Não consegue. O homem disfarça, vai de um lado para o outro. Em seguida, acende o isqueiro de novo e consegue o que queria. O mato começa a pegar fogo. O suspeito ainda balança o capim para espalhar as chamas. Quando percebe que o fogo está aumentando, ele chama o cachorro e sai correndo. As labaredas ficam altas e quase atingem a rede elétrica. O barulho da queimada assusta os moradores. Muita gente sai de casa para ver o que está acontecendo. Segundo os moradores, o lote é particular, ele é todo cercado e lá dentro há uma área de preservação permanente. Graças à ação rápida dos vizinhos que usaram mangueiras para apagar as chamas, o fogo não se alastrou para o restante da área. Mangueiras foram usadas pela comunidade para conter o avanço do fogo até a chegada dos bombeiros. A viatura chega 50 minutos depois. Ainda há alguns focos no lote. O fogo é controlado pelos militares. Quase 3 horas depois do início do incêndio, ainda havia fumaça saindo da mata. O homem que aparece no vídeo colocando fogo no local já foi identificado e seria morador do bairro. As imagens vão ser repassadas para a polícia, que vai investigar por que ele incendiou a área. Quem vai às compras já reparou, o preço da banana nunca esteve tão alto. Nolan, culpa, segundo os agricultores, da geada, que atingiu os principais estados produtores. Ela é a fruta mais consumida no Brasil. Com aveia, com leite, com iogurte, amassada. O brasileiro consome em média 27 quilos por ano, mas o preço tem assustado os consumidores. A caturra está R$ 4,99 e o quilo da banana maçã chega a quase R$ 6. Muito alto, né? Não dá para comer muito, tá muito caro, né? No último mês, a banana ficou 50% mais cara. Se comparada ao mesmo período do ano passado, esse susto é ainda maior. O aumento chega a 130%. Na verdade, nós tivemos aí no finalzinho de maio, no começo de junho, fortes geadas nos estados de Santa Catarina e São Paulo, que são grandes produtores de banana. E principalmente o estado de São Paulo, que não é acostumado com baixa temperatura. Com isso, o transporte também ficou mais caro. Nós não podemos ter um frete subindo, né, para baratear descendo também. Então, essa foi uma das coisas que está carecendo os fretes aqui na região, o preço da banana. Agora, a fruta que era famosa pelo precinho está valendo ouro. E aí, como é que fica aquele velho ditado, seu José? Tá por fora. Quem falar que tá preço de banana tá por fora. Não vai no mercado e não tá comendo banana, infelizmente. O preço de banana agora significa coisa muito cara. Bom, agora, momento de interatividade. A gente perguntou para você no início dessa edição, a gente relembra, né? O governo anunciou ontem reformas na educação, no ensino médio. Algumas disciplinas podem ser excluídas pelos alunos e a carga horária dentro de sala de aula deve aumentar ali. Então, a gente perguntou se você concorda com essa reforma, com essas novas medidas que devem ser tomadas pelo governo federal. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp, DDD 11 95307 1851, ou então pelas redes sociais, aí você aproveita e vota. Diz lá sim e o porquê, e aí a gente mostra aqui pelo Twitter também. Vamos lá, vamos conhecer a opinião aqui do nosso telespectador, do nosso internauta, que compartilha o que pensa sobre o assunto. Pelo WhatsApp, o Luciano Silva de Guarulhos enviou o seguinte: as profissões no Brasil estão cada vez mais desvalorizadas. Mais valores aos nossos profissionais que pagaram pelo curso e necessitam sobreviver. Desabafo aqui registrado do Luciano. Obrigada pela mensagem. A Sheila, do Rio de Janeiro, não consultaram professores nem alunos, então a Sheila não concorda. Muito bem, a próxima opinião vem lá de São Gonçalo. Olha só, daqui a pouquinho, então, a gente retoma o WhatsApp mostrando aqui, ó. No Twitter, o Peter coloca: sou a favor da reforma na educação, acho útil focar em matérias essenciais para a formação
do aluno. Então, é o que pensa. Obrigada pela participação, Peter. Você pode continuar votando com a gente, então, hashtag Link Record News e também mandando sua opinião pelo WhatsApp 11 95307 1851. Vamos ver, então, se essas opiniões se refletem na parcial da nossa enquete. Vamos ver, Lidia? Vamos ver. Mais uma parcial na tela, você acompanha aqui comigo. Você aprova essas medidas anunciadas na reforma do ensino médio? 56% afirmam que sim, dizem que sim, enquanto 44% não concordam com as mudanças. Vote, compartilhe o que você pensa, daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes e veja a seguir quem lidera na corrida eleitoral em Belo Horizonte. E ainda, cabeça em outro mundo. Realidade virtual é a nova sensação no mundo dos games. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, aqui no Link Record News. Meio-dia, 38 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News. A gente volta com dados das eleições municipais. O Datafolha também divulgou a pesquisa da disputa em Belo Horizonte. Vamos aos números. João Leite, do PSDB, lidera. Tinha 30%, cresceu 3%, está com 33%. Em seguida, vem Alexandre Calil, do PHS, que foi de 19% para 21%. Délio Malheiros, do PSD, foi de 4% para 6%. Reginaldo Lopes, do PT, manteve os 4%. Rodrigo Pacheco, do PMDB, foi de 2% para 3%. Eros Biondini, do PROS, e Luiz Tibé, do PTdoB, caíram de 3% para 2%. Sargento Rodrigues, do PDT, e Marcelo Álvaro, do PR, mantiveram 2%. Vanessa Portugal, do PSTU, caiu de 2% para 1%. E Maria da Consolação, do PSOL, manteve 1%. Brancos e nulos eram 16% e agora 14%. Não souberam, caíram de 11% para 8%. O Datafolha ouviu 864 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Laudo aponta que a modelo Aline Fulan, encontrada morta no fim de julho, sofreu um acidente sozinha. O exame da perícia mostrou ainda que a jovem não usava o cinto de segurança e que o carro que ela dirigia voou 34 metros depois de capotar. O carro e o corpo de Aline Fulan foram encontrados em uma ribanceira entre os municípios de Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. O laudo do IML apontou que a modelo havia ingerido bebida alcoólica e também antidepressivos antes de dirigir. Olha aí o perigo. Então, ela acabou sendo vítima de um acidente provocado, de repente, por ela própria. E passam bem os funcionários da companhia de gás que se machucaram após uma explosão durante um reparo em uma galeria subterrânea no Rio de Janeiro. E essa não foi a única explosão de bueiros na cidade. As chamas ultrapassaram 2 metros de altura e partiram de um bueiro numa das esquinas mais movimentadas do centro do Rio. O forte cheiro de gás se espalhou na região. Com medo de explosões, 3 prédios próximos à galeria subterrânea foram esvaziados. Houve pânico. O nosso prédio ali já mandamos todo mundo sair por questão de segurança para ninguém se machucar. Enquanto técnicos trabalhavam na manutenção, bombeiros foram chamados para atender quem passou mal. Ela trabalha ali do lado, exalou muito gás. O VLT, veículo leve sobre trilhos que liga a rodoviária ao aeroporto Santos Dumont, chegou a interromper a circulação em 4 estações. Durante o serviço de manutenção, uma nova explosão na galeria subterrânea aconteceu. Dessa vez, 3 funcionários terceirizados da Companhia Estadual de Gás saíram feridos. Sofreram queimaduras e um deles torceu a perna ao tentar correr. A Companhia Estadual de Gás informou que os funcionários foram assistidos e passam bem. A empresa garantiu que o escapamento de gás já foi resolvido e que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. Um processo de investigação vai apurar a causa das explosões. Mesmo depois que o trabalho de manutenção foi concluído e a passagem liberada, a população não escondia o medo de passar por ali. A gente fica sem saber, né? Aí a gente vê que a nossa vida passa muito rápido e pode acontecer um acidente desse e você ir embora sem saber do que está acontecendo. A medida provisória que institui a reforma do ensino médio, anunciada nesta quinta-feira, não foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
A assessoria de imprensa do Ministério da Educação disse que ela será publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União, mas não especificou quando. Segundo a Casa Civil, não há previsão de edição extra do Diário Oficial para esta sexta. Segundo o MEC, o texto da medida provisória terá ajustes técnicos, jurídicos e revisão de português, mas negou que haverá mudanças no conteúdo da proposta. Após o anúncio da reforma, o MEC divulgou uma nota em seu site esclarecendo que não haverá corte de nenhuma disciplina. Na verdade, o que acontece não é o corte, mas passa a não ser mais obrigatório pelo aluno ter, dentro da sua grade curricular, determinadas matérias. Não é uma imposição, não é um corte feito de forma imposta e colocada, e sim uma escolha dos alunos. Bom, ainda sobre esse assunto, então, muito bem explicado aqui pela Lidiane. A gente pergunta a você concorda com essas medidas? Se sim, você vota lá, hashtag #LinkRecordNews, você coloca que sim e coloca o seu motivo. Se não, hashtag #LinkRecordNews, coloca lá que não e também o seu motivo. Você pode participar também pelo WhatsApp, DDD é 11 95307 1851. Vamos à participação dos nossos telespectadores pelo WhatsApp. Vamos lá, agora sim, de São Gonçalo dos Campos, na Bahia, a opinião do José Augusto é: não é necessário voltar às disciplinas de OSPB e de Educação Moral e Cívica, pois já temos as disciplinas de Sociologia e Filosofia que o governo quer tirar. Opinião registrada agora do José Augusto. Obrigada. Dana Lippe, de São Paulo, concordo plenamente com a mudança e também com as opiniões de retorno de OSPB e Educação Moral e Cívica. Aí a Dana, muito obrigado. Tem agora a participação da Vanessa, de Paulínia, interior de São Paulo. Não, o brasileiro já não tem uma boa instrução. Imagina se Sociologia e Filosofia forem retiradas. Seremos completamente leigos. Só lembrando mais uma vez, não é que as disciplinas serão retiradas, mas elas podem entrar naquele leque de opção do aluno, deixando de fazer parte ou não da grade, dependendo do perfil e da escolha do estudante. Márcio Pinho, em Budas Artes, São Paulo, não concordo. O problema não são as matérias, mas sim a falta de valorização da educação e de seus profissionais. Muito obrigado, Márcio. Tem agora a participação de São Paulo, capital. A Roseli escreve: a formação de um cidadão não se dá somente pelas matérias formais. A percepção de mundo, crítica, arte e saúde corporal não podem ser ignoradas. Lembrando também que, de acordo com a região, a Secretaria de Educação dos locais poderão, inclusive, incluir matérias de conhecimento popular de acordo com a necessidade de cada região. Para essas matérias, não será exigido a licenciatura do professor. Então, as pessoas poderão ministrar essas matérias se elas tiverem um ensino notório, um conhecimento notório sobre o que é proposto ali. Vamos para mais opinião, então? Fernando, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, sim. Países de primeiro mundo já têm esse tipo de ensino e possibilitam ao aluno a escolha de sua profissionalização, sem grades de aula que não somem com a profissão desejada. Muito obrigado, Fernando. Tem mais mensagem agora de Coronel João Pessoa, no Rio Grande do Norte. A Elisângela escreve: não concordo com a nova reforma. Ela retira a obrigatoriedade de disciplinas que estimulam diretamente a reflexão e a criticidade dos alunos. Obrigada, Elisângela. Muito obrigado, então, a todos que participaram até agora. Você pode continuar participando. Aqui o telefone 11 95307 1851, manda o WhatsApp e participe também pelas redes sociais. É importante que aí você pode votar também na nossa enquete, hashtag #LinkRecordNews. Bom, daqui a pouco mais interatividade. Enquanto isso, pés no chão e a cabeça em outro mundo. A realidade virtual é a nova sensação no mundo dos games. No Japão, a correspondente Cíntia Godoy foi experimentar essa novidade. Vamos acompanhar. Fila para entrar no mundo virtual. Aqui a tecnologia te transporta para outra realidade. A multidão aguarda para interagir com zumbis. Vale a pena ficar mais de 1 hora na fila para levar susto? Parece loucura, mas vale sim, brinca o visitante. Os jogos de realidade virtual se tornaram uma febre. Os controles de videogame tomaram formas novas e os óculos se tornaram a porta de entrada para outras dimensões. Olha, o jogo vai começar, eu estou numa sala colorida. Basicamente, eu tenho que rebater uma bola gigante. Parece fácil, mas...
Incrível, incrível. É possível treinar o talento artístico com grafite ou até explorar cidades. Existem cerca de 200 lojas virtuais, mas onde, na verdade, a gente pode fazer compras reais. Com tantas inovações, será que no futuro o virtual pode substituir o real? Para esse japonês, não. Um vem para agregar o outro e enriquecer ainda mais a nossa vida. O duro é a loja virtual e o dinheiro real, né? A falência realmente vai para o bolso de verdade. Tudo muito caro mesmo. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. Na sequência, você vai ver a sua opinião aqui na tela do Link Record News. Continue com a gente, até já. Muito bem, agora 12h54 pelo horário de Brasília. O Link Record News de volta na sua tela. De volta com uma história agora de superação. Porque um menino com hidrocefalia prova que nada é obstáculo quando se tem talento. Lidiane, ele acaba de ser indicado ao Grammy Latino, um dos mais importantes prêmios de música. Adrian Martin tem apenas 11 anos e já passou por mais de 15 cirurgias. Ele nasceu com hidrocefalia, um acúmulo excessivo de líquido no crânio que leva ao inchaço cerebral. Além da doença que causa convulsões e falta de coordenação motora, o garoto também tem uma má formação congênita nos braços. Mas nada disso impediu que Adrian se transformasse num fenômeno musical, cheio de vida. O sugestivo disco de estreia do pequeno cantor espanhol acaba de ser indicado ao Grammy Latino. Durante a cerimônia do dia 17 de novembro em Las Vegas, ele vai concorrer com nomes importantes da música, como Andrea Bocelli, e o brasileiro Djavan. Adrian ficou conhecido depois de ter um vídeo divulgado no YouTube, onde ensaiava com a irmã para participar de um programa de televisão. Em poucas horas, o vídeo teve quase 2 milhões de visualizações e foi compartilhado por artistas de todo o mundo. Desde então, o menino encanta as plateias com uma voz forte e cheia de emoção. Que orgulho, né? Muito bom. Muito bom. História de superação mesmo. Bom, agora é momento de interatividade. Perguntamos na nossa enquete, de acordo com as reformas propostas por meio de uma medida provisória pelo presidente Michel Temer, uma reformulação no ensino médio deve acontecer aí nos próximos anos. Você concorda com esse anúncio, com essas ações que devem modificar todo o ensino médio? Hashtag Link Record News, ou ainda compartilhe também o que você pensa pelo nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851. E a gente já tem participação aqui na nossa tela. Léo Franco, de Vitória da Conquista, Bahia. Não, uma vez que professores e sociedade geral não foram consultados. Faltam inclusões de matérias para o desenvolvimento humano, moral e ético, não apenas técnico. Essa é a opinião do Léo Franco. Léo, obrigado. Tem mais mensagem que chega agora de Jundiaí, São Paulo. O Marcos escreve: sim, concordo com a mudança, porque muitos alunos vão estudar com mais vontade e o ensino será bem melhor, com muito mais qualidade. Obrigada, Marcos, pela participação. Richard, de Santo André, São Paulo. Essa mudança no ensino tem seus prós e contras. Mas o que o governo deveria fazer mesmo é melhorar a qualidade do ensino público, que hoje é vergonhoso. Isso na opinião do Richard. Obrigado, Richard. Tem mais participação. Gilberto, de São Roque, Terra do Vinho, aqui em São Paulo, coloca não. Primeiro teria que dar condições aos alunos e professores. Não tem salário justo para os professores e os alunos não têm alimentação adequada. Obrigada, Gilberto. Luiz, Manaus, Amazonas. Sim, sou a favor de uma boa educação, mas precisamos qualificar nossos professores e melhorar o salário deles. Obrigado, Luiz. Mais mensagem na tela. Alexandre, de São Paulo, capital, compartilha.
Sou a favor da eliminação de matérias que não acrescentam no currículo escolar do aluno. Fazendo isso, vai sobrar tempo para focar em matérias importantes para a vida profissional. Aliás, um dos questionamentos aí que gera muita polêmica é o seguinte: aumentando a carga horária nesses estabelecimentos de ensino, muitos alunos têm que trabalhar também. E aí não seria possível, então, cumprir toda a grade, que deve ter um expediente aumentado. Então fica essa questão, lembrando que você pode seguir votando, compartilhando o que você pensa na segunda edição, resultado oficial para você. E essa edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto no jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, sempre utilizando o hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. A gente se encontra novamente aqui às 3 da tarde na segunda edição do Link Record News. Até logo mais. Até mais. Tchau, tchau.